Muito bem, meus amigos, e nós estamos chegando para mais um programa Aqui Faz Educação. E hoje nós temos aqui um convidado todo especial que vai dar muitas orientações para todos os nossos amigos. Quero agradecer a Deus Todo-Poderoso pela oportunidade de estarmos mais um dia juntinho, né? E deixar aqui o meu beijo, o meu abraço e o meu carinho para todos vocês. E vamos, né, receber a nossa companheira de trabalho, que é a minha querida amiga Beth. Isso mesmo, Maria. Hoje o programa vai ser muito bom. Vamos falar sobre competência comunicativa com o professor Anselmo Azzoni. Tudo bem, professor? Tudo bem. Agradeço por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Né? Agradeço estar numa TV que está remodelando, né, o canal das informações, trazendo à comunidade e à população do Brasil, né, não só do município de Guarulhos, mas do Brasil, informações valorosas, né, para a comunidade. É isso aí. Isso mesmo, com certeza. E vamos começar. Anselmo, eu, você, né, professores, nós estamos na área da educação, nós sabemos já o que é o projeto, né, da área da educação, conhecemos o projeto Eletiva. Então, explica um pouquinho, fala um pouquinho para as pessoas o que significa, até mesmo para que os pais entendam mais o que está sendo colocado para os seus filhos em sala de aula, o que está sendo trabalhado. Fala um pouquinho do projeto que você iniciou com os alunos. Pois não. A Secretaria da Educação, até por sensibilidade, né, por estar acompanhando todo o trabalho que há muitos e muitos anos a educação produz no Estado de São Paulo, achou por bem desenvolver um projeto apresentando 3 matérias que é de importância para o nosso alunado atualmente, né? Dessas 3 matérias, se resumem em tecnologia, né, aulas de tecnologia, possibilitando assim que os alunos tenham um acesso significativo em relação ao conhecimento da tecnologia, no sentido de abrir possibilidade, né, de intencionar o aluno cada vez mais ter habilidade e competência em relação à tecnologia. Depois, o projeto de vida. Nós notamos, né, nós educadores, né, e a Secretaria de Educação, nota que, por conta de uma geração mais inovada, de uma situação que ocorre no mundo moderno, contemporâneo, né, alguns projetos ou alguma situação de valor, né, de valorizar a vida, de objetivar situações de encarreiramento, está faltando nos nossos alunos, né? Então, o projeto de vida, que é uma matéria, uma das 3 matérias, veio para fortalecer, né, e resgatar os ideais dos nossos alunos, né? Então, cabe a nós, professores, através dessa proposta do projeto de vida, resgatar o jovem, né, dando um encaminhamento, mas a gente precisa da família também. Então, a família, juntamente com a escola, através desse ícone, né, projeto de vida, cada vez mais vai resgatar o discente na tentativa, o aluno, né, na tentativa de a gente poder criar valores, né, resgatar valores. E isso vai ser uma situação extremamente importante para a nova geração, cada vez mais substituir-nos, né, que é esse o objetivo, na sociedade que tanto precisa um do outro. O projeto de vida tem esse objetivo. E, por último, né, a própria eletiva. A eletiva tem como característica o aluno fazer a sua escolha dentro das propostas que a escola sugere para que ele curse. Com as eletivas, ele vai dar eu diria assim, um toque, né, para que o aluno possa, possibilitando escolher a eletiva que ele deseja, habilitar-se mais naquela especialidade, e se ele desejar seguir a carreira da eletiva, ou muitas das vezes possibilitar que ele busque alguma formação paralela em relação à eletiva, que ele teve como chance, democraticamente, de participar na escola, ele desenvolver o seu encarreiramento e a sua vida. Então, as 3 matérias, eletiva, tecnologia e projeto de vida, um produto, um projeto que a Secretaria de Educação colocou na rede estadual e que nos está sendo bastante prazeroso. É isso. E a eletiva é importante porque já ajuda
né? Porque o aluno, muitas vezes, eles têm dúvida, né? Quando eles chegam lá no ensino médio, no terceiro ano do ensino médio, eles pensam, eu quero ser dentista. Daí chega lá, inicia, depois eles percebem que não é aquele curso que eles gostariam. Então, eu acho que vai ajudar bastante já para eles começarem já a sentir realmente a competência dele, né? A profissão que ele vai escolher. A fala da professora Beth, né, é muito importante a gente entender que, às vezes, o primeiro contato com algo que seja similar, semelhante à atividade que ele tanto deseja, pode lhe dar a característica e a realidade daquilo que ele pleiteia. E aí, ou ele segue, ou ele muda de opinião, mas, particularmente, a gente já está preparando o nosso aluno, muito bem dito pela professora Beth, né, de poder desenvolver cada vez mais, né, as habilidades, as potencialidades que os nossos alunos muito ricamente têm na Secretaria de Educação, na rede estadual de São Paulo, né, e no Brasil como um todo, porque a eletiva, tecnologia e projeto de vida não acontece só no nosso estado. Nosso estado é um daqueles que pleiteou esse projeto e nós estamos bastante felizes com relação a isso. É isso. Beleza, meus amigos, e nós estamos aqui hoje, né, acompanhado deste professor sensacional, né, que já começamos e já percebemos que ele vai dar muita orientação para todos nós. E o professor é o Anselmo Azzoni, ele é formado em História, Sociologia, Pedagogia e Didática Superior, certo? E eu estou muito feliz em recebê-lo e também quero bater um papo com o professor. Professor, por que surgiu a ideia do tema competência comunicativa? Dona Maria, é um prazer estar no seu programa. Tá? Muito obrigado pelo convite. Aqui Faz Educação, programa da TV Tarumã. Eu quero aqui novamente reforçar e parabenizar, né, a ideia desse projeto, né, e a TV Tarumã, que tanto abrilhanta o município de Guarulhos e o Brasil, né, nessa possibilidade de trazer cada vez mais informação à comunidade brasileira, à comunidade guarulhense. Muito prazer, muito obrigado e sucesso à TV Tarumã. Eu que agradeço, senhor, viu, de todo o coração, o senhor aceitar o convite de estar aqui junto com a gente, né, informando e orientando, além dos nossos alunos, também o nosso público em geral, não é isso? Muito obrigado. Bom, vamos falar lá sobre a questão da competência comunicativa. Que nós estamos fazendo agora, competência comunicativa, né? Comunicação, eu entendo, e todos nós entendemos, comunicação, eu diria que veio a reboque, veio junto com a terceira possível maior revolução que o mundo já viu, que é o caminho da informática, né? Que foi a informatização, né? A internet, né? Os aparelhos que nos colocaram como interface, né, da comunicação, que são os computadores, os laptops, né, o smartphone agora, né, os iPhone, né, os desktop, né. Então esses aparelhos cada vez mais aumentou o nosso hall, né, de comunicação. Então, para nós muito importante trabalhar a comunicação e trabalhar a competência comunicativa, porque os nossos alunos também necessitam cada vez mais abrir seus horizontes em relação à competência comunicativa. E o que é competência comunicativa, né? Segundo a pergunta aí da dona Maria. Eu inicio a palavra competência comunicativa dizendo que é tudo que nós fazemos na vida, tudo que nós nos comunicamos. Nós, seres humanos que somos socialmente juntos, precisamos cada vez mais habilitarmos em competência comunicativa. Ter competência comunicativa é abrir um horizonte enorme na nossa vida. E é essa que é a possibilidade, tá certo? Muito bem, professor. Beth, você tem alguma coisa também? Sim, por que você escolheu esse tema, Anselmo? Professora, competência comunicativa se trata de concisão, de clareza, se trata de desenvolvimento da fala, desenvolvimento do ouvir, desenvolvimento de se comunicar, desenvolvimento de escrever, de textualizar, de redacionar. Então, competência comunicativa é importante porque a gente nota que, nos dias de hoje, até pela imediata situação de que se coloca a relação da comunicação, falta aos nossos alunos e até em nós, né, como adultos, a possibilidade de cada vez mais a gente compreender com clareza que se comunicar é algo muito sério
E, por conta disso, nós temos cada vez mais que habilitarmos nessa condição, né? De falarmos melhor, de nos posicionarmos melhor. Inclusive, particularmente, eu tenho aqui uma colocação. É muito bacana, se é essa a palavra, né? É muito interessante que o nosso aluno, que o jovem de hoje, tenha uma língua própria, tenha uma fala própria, né? Que corre dentro da comunicação virtual, que corre dentro da comunicação da língua jovial, da língua do jovem. Mas nós não podemos esquecer que o mundo como um todo ainda é bastante tradicional, né? Bastante formalizado, né? Sim, temos que seguir com eles, né, a mudança, mas eles também têm que entender, como muitas vezes eu explico em sala de aula, que eles têm certos hábitos que têm que permanecer, porque na hora que vai fazer uma entrevista, postura, né, então a gente tem que colocar isso para o aluno para que ele entenda que tudo muda, tudo está evoluindo, mas que algumas coisas têm que permanecer, né? O que você disse foi muito bem falado mesmo. Até porque clareza é importante na comunicação. E se nós não temos clareza, se nós não abordamos todas as faixas etárias, todos os departamentos, todas as instituições, todo o correr da vida na comunicação, vai chegar um momento que a gente vai ser bloqueado, né? Com certeza. Ô, professor, eu gostaria de saber como se dá esse curso. Pois não. Esse curso se dá nas dependências da Secretaria da Educação, portanto, nas unidades escolares, né? E se dá em sala de aula. Nós temos aí algumas etapas a vencer, né, dona Maria? Que é, por exemplo, o fato da gente, primeiro, apresentar a matéria, apresentar o conhecimento ao aluno, né? Posteriormente, a gente apostilar através do uso das tecnologias, né? No caso, os vídeos de instituições poderosas, fabulosas, que muito nos auxiliam, né? Os profissionais autônomos que já possuem um grande encarreiramento em relação a essa questão da competência. Então, eu uso dessa ferramenta, eu uso dessa instrumentação para apresentar ao aluno que, embora o tema competência comunicativa é algo até um pouco mais popularizado, na verdade, o que acontece é que nós não temos contato. E quando a gente passa a ter contato, reflete ou faz com que o aluno passe a refletir o quanto é importante ele conhecer a sua fala, o quanto é importante ele habilitar a sua fala, habilitar o seu ouvido, ter paciência na comunicação, ter, eu diria, início, meio e final, né? Ter competências ao se comunicar. Então, o curso se dá virtualmente, né? Na medida em que eu ocupo todo o aparato e as ferramentas que a internet hoje nos muito brilhantemente funciona, né? E nos oferece, né? Bem como também as minhas intervenções naquilo que a gente se capacitou para poder estar trabalhando o curso. Muito bem. E o que você disse, né, a respeito da competência, eu acho que algo que eles têm que aprender muito é aprender a ouvir um pouco mais, né? Porque o nosso jovem ele é muito ansioso, ele quer falar muito, e acabam não ouvindo, né? Eles não param, muitas vezes, para escutar o professor, para se atentar. É bem, assim, complicado, né? Então, nessas competências, como que você está assim, sentindo a tua perspectiva a respeito de ministrar esse projeto? Professora, eu costumo ser muito comunitário no falar, né? Eu expando um pouco a minha fala para outras circunstâncias. Acredito que, no meu caso, na questão da nossa unidade escolar, né, juntamente com os outros profissionais professores, né, nós estamos felizes, né? Estamos perspectivamente achando muito importante todo o trabalho que a gente está fazendo, achando não, tenho certeza, inclusive pelo aspecto da habilidade que cada vez mais a gente está construindo junto ao aluno. E essa é a minha perspectiva. Na medida em que eu estou desenvolvendo o curso, né, nós estamos ainda no seu início, né, então eu fiz lá a introdução do curso, apresentei um PowerPoint, né, em que a gente elaborou, trazendo uma série de informações sobre o tema competência comunicativa, mas nós trazemos aí algumas intervenções, até a minha fala em sala de aula, né, um pouquinho mais rebuscada, um pouquinho mais tradicional, acaba, e eu vou despertando isso como se fosse, por exemplo,
né? Um laboratório da fala, né? Um laboratório de ouvir, né? Um laboratório dizendo palavras que muitas das vezes não é de uso normal entre o alunado, né? Orientando-os, por exemplo, que existe um instrumento, né? O Wikipédia, dicionário, que são instrumentos extremamente importantes para a habilidade da fala, para a habilidade das palavras, para o conhecimento das palavras. Então, isso está sendo, para mim, muito prazeroso, no sentido em que, cada vez mais, o nosso aluno está gostando do curso, está apresentando sugestões. Já no segundo momento em que a gente trabalhou com o curso, né? Já apareceram algumas sugestões, alguns até dizendo que, de repente, alunos no corredor da escola que não fizeram a opção pela nossa eletiva, de repente têm interesse em fazer aí a sua transferência para a nossa eletiva. E também felicito, aproveito aqui a oportunidade rica da TV Tarumã, dizendo que os professores que lá estão desenvolvendo as eletivas e em toda a rede estadual deve ter a mesma perspectiva e está sendo bastante prazeroso todo o nosso trabalho na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Está sendo mesmo, Anselmo. E que nem eu vou entrar um pouquinho, eu estou com o projeto de vida. E o que eu estou percebendo? Eu estou com o fundamental, né? O ensino fundamental. E está sendo muito bem aceito, os alunos procuram. Por quê? O projeto de vida a gente tenta levar um pouquinho para que eles tirem essas agonias que eles têm dentro deles, né? E são tão novos e se sentem tipo com depressão, insegurança de falar, de confiar, e está ajudando bastante. Eu percebo que nas aulas os alunos estão procurando, eles choram às vezes, contam, né, o que está acontecendo, coisas assim de adolescentes, mas é importante. Então, realmente, o projeto está tendo significado, está dando certo. Acredito que a eletiva, eu ouço, né, os alunos falando também, que estão gostando demais, e acho que isso vai dar muito certo. Professor, os alunos estão gostando desse trabalho? Dona Maria, as eletivas, ela é uma proposta desafiadora, né? Desafiadora para todos nós. O professor, como um todo, inclusive professor da área superior, aí, universitária e tudo mais, tem o hábito de desenvolver as suas competências dentro daquilo que lhe propõe o seu encarreiramento, né? Então, eu chego lá para dar aula de história, eu chego lá para dar aula de sociologia, para trabalhar história, para desenvolver a minha abordagem pedagógica, não é? Enfim, a gente sempre está na unidade escolar para desenvolver todas as nossas habilidades. E, de repente, surgir uma proposta nova para a gente desenvolver outras atividades que muitas vezes são assemelhadas às nossas atividades curriculares, né? Às nossas formações de histórico escolar, é um desafio, né? Então, está sendo importante para todos do ambiente escolar, para nós professores, né? Sem sombra de dúvida. Aliás, eu quero aqui explanar, né, o meu sentimento profundo em relação à questão do projeto da Secretaria de Educação, que no primeiro momento eu vi com os olhos vou usar um termo da sociologia, com os olhos de estranhamento, né? Mas agora, estando trabalhando efetivamente inserido no projeto, eu muito felicito a todos as ideias que a Secretaria de Educação, através de uma pesquisa de campo, através de sugestões de professores, de educadores, estabeleceu na Secretaria, e acho que, com quase certeza, que esse projeto vai vingar, que nós vamos cada vez mais trazer o nosso aluno a retornar aquele interesse que nós tínhamos na escola nos nossos tempos, né? O respeito ao professor, né? O respeito aos nossos ideais, o compromisso do aluno para com a escola, o compromisso com a família para com a formação dos seus filhos, né? Com o encaminhamento dos seus filhos, porque o mundo muito competitivo como está, se a gente não abrir os olhos, vai ficar cada vez mais difícil. E até elenco que, no caso do que a professora Beth colocou do projeto de vida, é importante, porque sensivelmente o aluno tem notado que o mundo aí fora está complicado, está difícil. E se nós nos habilitarmos, né? Se nós nos prepararmos
cada vez mais vai estar mais complicado a gente se inserir no mercado de trabalho, na sociedade, se interrelacionar. Então, competência comunicativa, marketing, projeto de vida, comunicação, habilidades, é importante cada vez mais o ser humano ter para poder sobreviver nesse mundo tão complexo que a gente vive. Muito bem, eu estou muito contente de estar aqui junto com o senhor, né, ouvindo, porque isso aí serve para a gente também, viu, doutor? Viu, professor? E a gente, então, eu gostaria, né, que a Beth conversasse mais um pouquinho com o professor, né, Beth? Sim, eu acho importante nós colocarmos também, não sei se o senhor percebeu assim alguns pontos positivos, negativos, algo que talvez tenha que aprimorar um pouquinho mais, tanto quanto, acho que mais para os alunos, né, que eles é novidade para eles. Então, como que foi assim? Você percebeu que teve algum ponto positivo bem marcante e alguns negativos? Professora, dona Maria, é o seguinte, com relação à questão das competências, né, deixa eu destacar aqui as 4 maiores competências que eu não havia proposto, que é a linguística, né, a competência discursiva, a estratégica, né, e a sociolinguística. Não na sua ordem, mas as 4 competências que nós abordamos. A sociolinguística é extremamente importante porque cada vez mais o ser humano está vivendo em coletividade, em comunidade. Cada vez mais o trabalho a ser desenvolvido, seja ele junto à família, seja ele junto a instituições de emprego, de trabalho, seja ele junto à instituição escolar, seja ele inclusive junto a instituições de entretenimento, necessita radicalmente de uma, eu diria, sociabilização da língua, né? De uma colocação do ser humano ao se adaptar aos desafios da língua, aos desafios da fala, aos desafios de ouvir. Aliás, o bom ouvinte é um bom falante, o bom ouvinte é um bom escritor, o bom ouvinte Exato. é um bom reflexor, né? Reflete cada vez mais as suas ideias, os seus caminhos. É um processo que todos nós temos que aprender, inclusive o nosso aluno, né? Então, seguindo a questão da pergunta, eu acredito que a perspectiva é cada vez melhor, né? Que a gente tenha cada vez mais inserção naquilo em que a gente propõe junto aos alunos, né? E que o caminho para a gente é cada vez mais desenvolver. É um primeiro momento, o ano começou agora praticamente, né? E já começou muito bem, né? Porque começou com o programa que faz educação, né? Sim. Graças a Deus, né? Começou muito bem aqui com a TV Tarumã, né? E assim, a gente vai lutar para que a coisa, para que a situação cada vez permaneça e estabeleça na cultura do nosso aluno, na cultura da nossa escola, né? Atendendo as mudanças que cada vez mais está chegando aí, está desafiando o nosso aluno, está desafiando o professor. Confesso, como réu, né, que muitas das vezes a gente passa alguns apuros até para se adaptar a essas mudanças, porque a gente está envelhecendo, né? Oh, Mas bastante. nós vamos tentar cada vez mais estar se adaptando à realidade desse momento, desse período que nós estamos vivendo, no trabalho à educação, na formação do nosso aluno e no destino da nossa nação. É verdade, Anselmo, que nem eu falo muito para eles, né? Que eles falam, nossa, professor, por que você quer trabalhar tanto leitura? Quer que a gente fala, que a gente se comunica? E eu falo para eles, é importantíssimo, porque quem lê muito aprende a escrever muito bem, né? Tem ideias maravilhosas, viajam. Então, eu falo para eles que a leitura leva a gente onde que nós não podemos ir, né? Não é verdade? Então, eu sempre coloco para eles nas aulas que a importância deles estarem tendo essa parte da gente ter essa comunicação entre professor, aluno, né? Que é muito rico, muito importante. A gente nota, inclusive, se senhoras me permitem, o fato de que, muitas das vezes, o aluno quer se colocar, quer colocar alguma ideia, quer se comunicar com o professor e se intimida, por não saber, às vezes, colocar as palavras, né? Por não saber colocar a sua intenção, por não poder, né, de uma certa forma, se comunicar da forma em que seja entendido claramente, né? Então, o objetivo nosso com relação à competência comunicativa é poder conseguir fazer com que o aluno hoje
possa, inclusive, resolver algumas situações que incorrem no ambiente escolar. Muitas das vezes a gente acaba não atendendo às necessidades do nosso aluno. Primeiro, nós trabalhamos numa sala de 30, de 40 alunos, não é? Então, humanamente, às vezes é muito impossível a gente notar as deficiências de vários dos nossos alunos, né? Ou às vezes a necessidade, às vezes a necessidade, inclusive, do aluno desejar se comunicar, desejar se expor, desejar algo que a gente, mesmo com toda a sensibilidade e todo o preparo da gente, a gente não consegue, nós não conseguimos destacar isso no aluno. Então, o que acontece? Até as ocorrências, muitas das vezes, com relação ao posicionamento do professor em sala de aula, ao posicionamento do aluno em sala de aula, se dá pela falta de comunicação, não é? Sim. Pela falta do aluno, de repente, não ter facilidade na comunicação. Então, no momento que a gente abre a possibilidade dessas eletivas, de habilitar o aluno a se comunicar, às vezes até uma reclamação do aluno junto ao professor, uma reclamação do aluno junto à sua didática, uma reclamação do aluno, uma necessidade, uma potencialidade que a gente não consegue desenvolver ao aluno, ao ele se comunicar com a gente resolve o problema ali, na sala de aula, né? E isso acaba até facilitando o ambiente escolar no sentido de diminuir ocorrências, né? De diminuir os equívocos de comunicação. Então, o bom das eletivas, né? No meu caso, que estou trabalhando agora, estou iniciando o nosso trabalho nas competências comunicativas, a gente pode facilitar um pouco o entendimento do aluno para com o nosso objetivo, e nós também temos um espaço maior, né? Um movimento maior de comunicação, minimizando assim uma série de riscos que existem com relação, principalmente da comunicação. Palavras que nós colocamos e que, lamentavelmente, o aluno não entende muito bem e acaba até surgindo algumas ocorrências pelos equívocos, pelos diferenciais que existem da comunicação. Temos que considerar que cada família tem uma ideologia, uma forma de criar seus filhos, né? Sim. E nós nos damos, como profissionais, professores, com várias ideologias, com várias formas de pensar, com várias formas religiosas de pensar, com várias sociabilização. Então, se a gente não se faz ser entendido, e eles também não tendo a oportunidade de se manifestar, fica muito difícil, né? É verdade. Pegando o seu gancho, Anselmo, eu queria até, assim, mandar um recadinho para os pais, né? Mas um recado assim com muito carinho. Que vocês também tenham essa comunicação com o filho de vocês, que eles precisam muito. Eu sei que o nosso tempo é corrido, mas não é de grande importância a comunicação entre os pais também? Porque isso acontecendo dentro, né, de cada lar, eu acredito que tudo vai melhorar. Então, precisamos que os pais também estejam em comunicação, perguntando como foi o dia dos seus filhos. Então, eu deixo esse recado com muito carinho para os pais, que conversem um pouco mais com os seus filhos, que eles precisam. Muito bem. Justamente, Beth, eu ia perguntar isso para o professor, né? Se esse tema, esse trabalho, tem ajudado bastante, né, na família, porque tem filhos que têm medo, têm vergonha, né, de chegar no pai e na mãe e confessar um erro, uma falha, né? E o senhor acha que isso, professor, também vai ajudar muito, não é? Muito obrigado pela pergunta, dona Maria. Na verdade, a perspectiva maior nossa é essa. Na medida em que a gente trata com clareza, trata com honestidade, trata com franqueza as nossas deficiências, cada vez mais a gente vai resolvê-las, né? Eu tenho um vício de comportamento. Toda vez que eu passo uma frustração maior, eu me comunico com pessoas, né? Eu fico falando, olha, você viu o que aconteceu comigo? Assim, 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 assim. Graças a Deus, né? Eu não tenho nada a esconder com relação à minha vida, né? Quando a gente não paga uma conta, a gente se explica para a pessoa que é credor, né? Mas a gente vai levando, né? É verdade. Olha, desculpa, mas esse mês não sobrou. Exatamente. Até isso, a comunicação ajuda, né? A competência em comunicação ajuda. Então, a gente entende que, junto aos nossos alunos, da mesma forma, né? O que mais pesa na situação é o fato da gente não ter a possibilidade, né, e a intimidade de poder se comunicar.
Quando a gente se comunica, a gente expõe as nossas dificuldades, os nossos defeitos, os nossos equívocos, e provavelmente a gente vai encontrando um caminho. Quando a gente introjecta, né, essa situação de dificuldade, de circunstância que envolve o nosso psicológico, a nossa vida, as nossas perspectivas, a gente sofre, né? Aliás, é um trabalho muito psicológico, né? O psicólogo trabalha, o profissional psicólogo trabalha muito com a questão da fala, né? Da comunicação, da gente expor as nossas dificuldades. Então, eu proponho aí na comunicação, na questão da competência comunicativa, que a gente venha falar bastante, que a gente venha ouvir bastante, que a gente venha a diminuir cada vez mais as nossas intimidações para resolver as nossas premências, porque, afinal, todos nós somos, né, iguais no sentido de ser seres humanos, espécie humana. A gente só muda endereço. Isso é verdade. Verdade. E, professor, quais os passos para que as pessoas, os alunos, venham a ter mais competência comunicativa? Dona Maria, professora Beth, eu diria, e comunidade, eu diria que, de certa forma, um primeiro passo, treino. Treino. Vamos falar bastante, vamos se comunicar bastante, vamos ouvir bastante, vamos refletir bastante, vamos escrever bastante. Conforme a professora Beth disse, vamos ler bastante. Vamos voltar a uma situação que no nosso tempo nós tínhamos, né? Que é a leitura, né? Não uma leitura imediata, mas uma leitura sofrida até muitas das vezes, né? Justamente. Mas que vai abrindo um precedente mental, um desenvolvimento cognitivo, um desenvolvimento do saber, do conhecer as palavras, do abrir a comunicação. Então, a leitura, o treino para a comunicação, cada vez mais vai nos habilitando, e essa também é uma das perspectivas do meu curso. Muito importante. Realmente, tudo que você falou aqui para a gente, Anselmo, espero que os alunos assistam esse programa, né, que eles vejam a importância do que você está colocando em sala de aula com eles. E agradeço, parabéns. Né, Maria? Não foi boa a conversa? Foi muito bom esse, né? Essa aula, isso é uma aula para nós, né? Isso. E me diz uma coisa, professor. Eu tenho uma ideia de também trabalhar com os pais, certo? O que a gente poderia fazer, no nosso caso aqui, no programa, né, para a gente também conversar com os pais, porque tem pais que não têm o entendimento de como tratar o filho, de como fazer aquela criança subir na vida, né? Deixa a criança à vontade, não está nem aí com o filho. Né? O que o senhor acha, na sua ideia, o que nós podemos fazer para dar também, fazer um trabalho junto dos pais? Dona Maria, há uma proposta bastante importante e interessantíssimo. Aliás, nós sempre maquiamos circunstâncias, né, e não vamos direto ao assunto. Justamente. Né? Não atacamos direto a situação. Parte dos nossos problemas, se é que é um problema, com relação à questão de comportamento da juventude, do desinteresse da escola, do desinteresse de tratar o outro com educação, valorizando a vida humana, nós temos que valorizar o nosso semelhante, né? Então, porque valorizando o semelhante, nós valorizamos a nós mesmos, né? Justamente. O valor volta para nós mesmos. Está faltando bastante isso. Mas isso, na verdade, tem uma historicidade, né? Tem uma história. A história é que nós somos um país que o acesso à educação se deu aproximadamente em grandes projetos de formação do educador, de grandes projetos de acessibilidade da população à educação, de, por exemplo, hipoteticamente, nós vamos colocar aqui uma data aproximada, outros colegas professores, né, pessoas com grande formação, possivelmente têm uma data mais exata, se pegar a história da educação, de 25, 30 anos para cá, né, nós tivemos uma abertura maior ao acesso à educação, a educação era elitizada, a educação pertencia a poucos, né, a gente cursava lá há 50, 60 anos atrás, 40 anos atrás, cursávamos até o antigo ginásio, saímos da escola
escola para trabalhar, não Justamente. tínhamos mais tempo de desenvolver um conhecimento mais profundo intelectualmente, de poder expandir o nosso conhecimento, de poder tratar a nossa família melhor. Então, isso, de certa forma, eu compreendo, dona Maria e professora Beth, que não é exatamente uma questão de culpa, mas é uma questão de despreparo. Né? A vida moderna, a vida contemporânea, trouxe, né, a contemporaneidade, trouxe às pessoas uma emergência do que nós corremos e não achamos, que é o dinheiro. Não é? E esquecemos que a nossa família, o núcleo familiar, é extremamente importante porque é base de uma sociedade. Não é? Então, a proposta da gente poder trazer essa oportunidade do nosso pai, né, das nossas mães, dos nossos pais, dos nossos alunos, poder reverter esse quadro através de uma reflexão maior, mais profunda do que é o trabalho da educação, do que é você ouvir mais seu filho, do que é você poder conversar com seu filho assuntos que muitas das vezes ainda é tabu numa sociedade cristianizada como a nossa e tudo mais, possibilitará uma facilitação melhor de acesso aos filhos e, evidentemente, a consequência é nós melhorarmos bastante a situação da sociedade. Proposta. Aqui faz educação. De repente, a gente trazer, né, os senhores que têm aí a mentalidade, a orientação do programa, fazer algumas inserções, né? Trabalhando, por exemplo, a questão da educação, né? Assim como a professora Beth e a dona Maria, que é responsável pelo programa na TV Tarumã, vai aqui uma proposta. A gente vir aí oportunamente, né, e fazer uma pequena inserção de orientação, de desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento educativo, do ouvir o filho, de se comunicar com o filho as várias circunstâncias de sofrimento, de dificuldade, de desenvolvimento mental, físico e tudo mais, que evidentemente cada vez mais vai ajudar. Sem a presença da família na escola, sem a presença da família nos entretenimentos por aí, sem a presença da família até no consumir produtos aí fora, sem a presença da família em resolver as dificuldades de identidade de gênero, de causa, de vida, de sexo, de religião, nada vai acontecer nessa sociedade. Está muito certo, viu, professor? Eu me lembro, o senhor falando tudo isso, eu me lembro da minha infância. A gente, naquela época, era criado de uma forma diferente, né? A gente ia para a escola, para entrar na classe, tinha que fazer aquela fila, cantar o hino nacional, cantava o hino da cidade, né? Fazia uma oração e todo mundo em fila, um atrás do outro para a classe. Respeito com os professores. O professor, para a gente, era a segunda mãe, o segundo pai, né? E no lar também, o pai não deixava a gente sair em festinha, aniversário, porque antigamente não tinha essas festas de hoje, né? Era aniversário de fulano, ciclano, uma recepçãozinha, o pai e a mãe não deixavam. Se eles estivessem junto, a gente estava lá, senão não ia. Então, hoje, a juventude está livre, liberta, fazem o que quer, leem o que querem, né? E usam o que querem também, porque isso, antigamente, não tinha essas coisas. Então, por isso que a gente hoje vê, eu, no meu caso, vejo as coisas assim, o que está acontecendo, a gente fica triste, fica aborrecido, e gostaria de ter um meio de ajudar esse pessoal, essa juventude, né, a mudar a situação. Porque o que está acontecendo é o que nós estamos vendo no rádio, na televisão, tantos acidentes, tantos homicídios, né? Não tem nem como comentar, né, professor? Eu acho que se a gente trabalhasse um pouquinho mais, não só nós, mas outras televisão, outros programas, também fizesse esse trabalho, a gente conseguia mudar pelo menos um pouquinho, não é isso? Temos que ver, né, os pais acompanharem um pouquinho mais e proibirem algumas coisas, Justamente. né, Maria? Hoje os adolescentes eles são muito livres, então eu acho que tem que existir um pouquinho mais de cobrança por parte dos pais, né? Como você está dizendo, né? Da tua época, eu também peguei partes que era assim, meu pai mesmo, você vai sair,
tal hora tem que estar dentro de casa. Ai, se não chegasse, né? Então, eu acredito que tem que existir, voltar um pouquinho mais. Essa liberdade que eles têm, eu acho que está sendo um pouco excessiva. Professora, dona Maria, muito bem falado, esse quadro não se reverte. A questão do desenvolvimento, né, ele acontece, a evolução vai acontecendo. Justamente. Eu acredito que a gente precisa colocar, né, eu diria assim, a espuminha nessa construção. Né? Na realidade, o que nós temos que colocar é o seguinte, a juventude, a geração atual, não se volta mais. A revolução da internet, o caminho, a porta aberta para toda e qualquer visualização, informação, é algo revolucionário no mundo, nunca visto, e que, evidentemente, não vai retornar mais. O que a gente precisa fazer é resgatar valores. Isso. É fazer com que a juventude, a geração, né, como um todo, entenda que, independentemente da porta do mundo estar aberta a todos, nós temos que ter plena consciência do que é bom e do que é ruim para a gente. É verdade. E é isso que a gente precisa construir. E você colocando isso, professor, realmente nós podemos ver algo, né, voltado para valores familiares, valores de vida, né, o projeto de vida. Eu acho que seria um programa muito rico, né? Podemos pensar nesse caso de estar fazendo algo voltado, né, valores familiares. Justamente. Profissionais, né? E mostrar para todo o público o valor que tem o amor ao próximo, né? Principalmente valor ao próximo. Certo. A senhora não é tão senhora não, hein? Eu sou solidária, a senhora, a sua formação, porque passei pela mesma formação, né? Pôr a mão no peito para cantar o hino nacional, todos os dias, né? Semana da Pátria, aquela fitinha amarela e verde, né? Sim. E aí eu construo junto à nossa comunidade, né? Aos nossos telespectadores, né? Aos que abrilhantam a TV Tarumã, o fato de que isso tem um símbolo, né? O símbolo do amor, o símbolo do respeito, certo. O símbolo do valor, o valor ao ser humano. O valor nosso não está na moeda, o valor nosso não está no dinheiro, o valor não está na coisa. O valor nosso está inserido no nosso coração, está entre o nosso relacionamento familiar, entre o relacionamento com a comunidade, o cumprimentar, o auxiliar o próximo. Esse é o nosso objetivo, é a construção do ideal, e que eu acredito que aqui faz educação, que é o programa tão abrilhantado da professora Beth, da dona Maria e da TV Tarumã, tem que seguir. Porque muitas das vezes, e aqui cabe uma outra sugestão, nós conversamos tecnicamente uma série de informações, mas os pais não têm nem tempo de ouvir, né, sobre humanidade, não tem tempo de ouvir que é momento dele parar e refletir sobre a sua vida, refletir sobre a sua vida familiar. Nós, professores, passamos pelo seu filho. O seu filho vai ficar eternamente, enquanto você estiver nesse plano, junto de você. E se você não cuidar bem, não semear bem desse seu filho, toda e qualquer consequência negativa ou positiva vai voltar para você. Então, tome cuidado. Faça do seu filho a melhor pessoa possível, para que ele viva uma melhor vida na comunidade, na sociedade e junto à sua família. Porque a consequência é ruim. Se voltar para você algo que você não plantou bem, você é que vai pegar o preço. A verdade. E tem uma frase que meu pai sempre falava, sempre. Eu prefiro que você chore hoje do que eu chore amanhã. Sempre. Sempre meu pai falou isso para a gente. Não deixe você ir. Não é local para você. Eu prefiro, filha, que você chore hoje do que eu chore amanhã. E essa frase eu levo para a vida. Eu acho uma frase assim que realmente é verdadeira. Eu, quando trabalho sala de aula, eu digo o seguinte, vários termos que a gente pode, numa outra oportunidade, né, dona Maria? Uma outra oportunidade rica como essa, a gente pode explanar, que é o fato de que, olha que interessante, né? Drogaria. Drogaria é uma forma de transformação alquímica, química, de algo que vai auxiliar o ser humano, né? Então, são os remédios, são as alopatias, são as fitoterapias, né? Que muitos nos auxiliam, né? Com relação à nossa saúde. Droga estraga a nossa vida.
Se droga fosse bom, certamente nós usássemos. Se parte da população da comunidade não usa, por que parte usa? E essa parte que usa passa por tantos problemas. Eu trabalho esse item, eu trabalho esse tema na sala de aula, para que o aluno entenda que se droga fosse bom, se roubar fosse bom, se matar fosse bom, nós não estávamos querendo tanto que o ser humano viva uma vida rica, plena, liberta, né? Com liberdade espiritual, com liberdade de vida. Essa também é uma proposta do projeto de vida que a professora trabalha. Né? Com certeza, sim. É uma proposta e que falamos para eles mesmo, que a gente toma remédio por quê? Como você diz, droga. Para melhorar a nossa vida. Algo deu problema, então é sinal que não está bom. E você tem que, infelizmente, usar o remédio. Ele é bom para curar, mas eu prefiro ficar sem ele, não é verdade? Então, é exatamente o que a gente passa para eles, que nem eles usam, como é que chama esse, que eles agora ultimamente põem aquela essência, eles fumam, né? Narguile. Narguile, isso. Eles falam que é uma delícia, que é bom, mas não é saudável, né? Não é saudável. A gente vê isso na prática, né, professora? Todo momento Sim. a gente está vendo jovens, e se a gente fizer uma estimativa, cada vez mais, estimativamente, se você for aí levantar os números e tudo mais, está morrendo imediatamente mais pessoas jovens do que nós que já estamos chegando Justamente. e já chegamos na terceira idade. Sim. Não é? E isso é um sinal, né? É o sinal de pesquisa que algo está errado entre os jovens. Então, pais, nós temos que ver isso aí. Se existe essa estimativa, se enterra mais jovem do que pessoas de mais idade, que a natureza vai nos recolhendo da vida, algo está errado. Se algo está errado, está aqui o nosso programa para poder alertá-los. Vamos orientar, né? Então, professor, eu estou muito feliz, estou muito contente de ter o senhor aqui junto com a gente. Espero que volte outras vezes, tá? Para a gente bater esse papo gostoso, dar esses conselhos sensacionais. E, Beth, você tem mais alguma pergunta? Não, eu acho Não. que... Como é que diz? A mente... Tem. Tem, né? Já A gente va- tem muitas. Se a gente for perguntar, a gente Seria vai o dia inteiro, vai ficar né? o dia todo. Então, vamos lá. Professor, eu gostaria que o senhor passasse uma mensagem para todas as crianças e os adultos. A minha mensagem é a família. A minha mensagem é amor. Não o amor que nós estamos acostumados a ver aí no mundo, né, de uma forma pejorativa, negativa, mas o amor que constrói, o amor que divide, o amor que participa, o amor que levanta, o amor que progride, o amor que busca um caminho. As pessoas têm que ter um caminho. Eu tive um supervisor de vendas numa empresa multinacional que eu trabalhei, e que ele dizia o seguinte: o vendedor, o bom vendedor, ele tem que descer na calçada ou sair na calçada com a sua pasta e ir para a padaria tomar café. Aí a gente ficou meio, né, assim, mas colega, por que isso, né? Porque pelo menos ele tem um caminho. Porque o vendedor sem caminho nenhum, né, sem verdade. objetivo nenhum, né, ele não consegue fazer absolutamente nada. Então, se existe uma palavra que eu posso passar para os meus companheiros telespectadores que estão aqui nos dando a brilhante condição de ser ouvido, de ser visto, é o fato de que sem a família, sem a instituição escola, sem valores, para quem crê, no meu caso, creio, sem Deus no coração, nós não chegamos em lugar nenhum. Não é a matéria que vai nos dar valor, é você, ser humano, que vai te dar valor. Então, você, família, cada vez mais participe da vida dos seus filhos. Alunos, cada vez mais entenda que a nossa competência, o nosso ideal é buscar melhorar a sua vida. Nós, professores, nós, educadores, porque, Dona Maria, educadores somos todos nós, tá? Não existe educador-professor. Educador é a sociedade. Então, se nós melhorarmos a nossa realidade, se nós melhorarmos os nossos compromissos, os nossos entendimentos, as nossas comunicações, né, nós vamos buscar cada vez mais um ideal. É assim, não é participar para brigar, não. É participar para progredir, para construir. Essa é a minha fala. Muito bom. Agora eu quero que o senhor passe um endereço
um meio de comunicação, porque muitos lugares, eu tenho certeza, gostariam de ter uma palestra com o senhor, entendeu? Né? E passa o seu endereço, né? Como entrar em contato com o senhor, que para a gente poder, né, ter essa comunicação. Eu agradeço a oportunidade. Sim, Agradeço bastante o espaço que a TV Tarumã me deu, né? Espero oportunamente ter a condição de estar com os senhores novamente, né? E torço e vou orar a Deus para que a TV cada vez mais tenha muito progresso, um espaço que está existindo para dar oportunidade a novas falas, né? Inclusive artisticamente, né? A novos atores do trabalho artístico, né? Os cantores que aqui se apresentam e tudo mais, que eu tenho acompanhado, né? E que realmente está cada vez mais enobrecendo pessoas, oportunando as pessoas se dirigirem para a vida, né? Então, o trabalho da Dona Maria, né? O trabalho do seu esposo, né? Do seu companheiro também é muito importante e apoio nosso aí com relação a esse trabalho. Meu telefone, meu e-mail, né? É o e-mail institucional, né? O A junto novamente, tudo junto. AAZZONE, Azone, né? Azone, né? @professor.educacau.sp.gov.br. AAZZONE, @professor.educacau.sp.gov.br. Meu telefone é o DDD 11 997 29 15 18. Professor Anselmo, estejam à vontade. Muito bem. E se convidarem o senhor para uma palestra, o senhor vai? Então, eu vou junto com a TV Tarumã, e com a professora Beth, que eles é que me deram a oportunidade inicial. Então, agora a gente não se descola mais. Muito bom. Se Deus quiser, o senhor vai estar sempre junto com a gente, sempre participando dos nossos programas. E eu só tenho a agradecer a sua presença. Deixar o seu lar, deixar a sua família e estar aqui junto com a gente. Deus abençoe a família de todos vocês, né? Tamo junto. Se Deus quiser. Como diz o jargão popular, é a comunicação mais contemporânea. Tamo junto. Tamo junto. Então é isso aí, gente. Graças a Deus, mais um programa, mais ensinamentos para a nossa galera. E nós só temos a agradecer a Deus mais uma vez e a todos vocês que curtiram e que vão curtir através da TV Tarumã este programa com o nosso professor. Muito obrigada, gente. Obrigada aos nossos técnicos, né, que trabalharam bonitinho aí, né? E que Deus nos proteja, nos dê a sua benção e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Um beijo e um abraço da Maria José para todos vocês.